Queremos cumprimentar a todos os telespectadores da TV Cidade Esperança com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical na TV Cidade Esperança, a EBD na TV. E desta feita estamos aqui nos estúdios da TV Cidade Esperança para ministrarmos sobre a lição de número 7, a manifestação do Anticristo. Nós estamos estudando nesse trimestre a Palavra do Senhor. A nossa revista do trimestre fala sobre o tema Vem o fim vem, a doutrina das últimas coisas. Nosso texto áureo diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso está registrado na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E nós temos como a verdade prática o seguinte: somente uma igreja cheia do Espírito Santo poderá resistir ao espírito do anticristo que está em operação no mundo. E a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 14, diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venham a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, e antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a nossa leitura bíblica dessa 7ª lição. E nós vamos falar então sobre a manifestação. O que vem a ser então a manifestação? O que é manifestação? E a manifestação é quando aquilo que nós estamos falando sobre isso, ou esperando que isso aconteça, esta coisa agora acontece materialmente. Antes era uma coisa no pensamento, ou uma coisa espiritual, e agora então ela se manifesta, ela aparece, aquilo que estava oculto aos nossos olhos, de repente aparece. Então seria como, por exemplo, se eu dissesse, eu tenho uma chave em minha mão, e mostrasse apenas aqui a revista da Escola Bíblica Dominical. Então a pessoa acreditaria ou não quando eu dissesse que tinha uma chave na minha mão. Mas quando eu digo eu tenho a chave na minha mão, e quando eu mostro essa chave, então a chave se manifestou, foi manifestada, foi mostrada, foi então revelado que aquilo que estava atrás da revista apareceu. Então nós estamos falando hoje sobre a manifestação do anticristo. Como ele vai aparecer, como realmente ele vai ser revelado, ele vai também se revelar ao mundo. De que maneira? Então essa lição 7 traz para nós exatamente este assunto. E nós vamos ver que o anticristo, ele não é um sistema religioso ou político, mas o anticristo, ele é uma pessoa.
ele é um representante de Satanás na terra. E veja bem que ele virá, e a Bíblia nos afirma que já existem vários anticristos, mas não é o anticristo. O anticristo vai se manifestar, é uma pessoa. Agora, existem as manifestações do reino do anticristo, que já acontecem desde a criação do homem, lá quando Adão pecou. A partir daí já havia então a manifestação desse governo do anticristo, da presença do anticristo na terra. Nós vamos ver desde lá Caim, quando matou Abel, já era uma manifestação de Satanás que agiu através de Caim, matando Abel. Então, várias pessoas, elas já assumiram aqui na terra algum tipo de personalidade que existe em Satanás, e que ele vai trazer depois todas essas personalidades juntas em um homem. Este homem será um homem totalmente entregue nas mãos de Satanás, será usado tremendamente por Satanás. O anticristo, ele então, ele vem com o poder dado por Satanás para que ele haja sobre a terra. Agora, alguns homens, como por exemplo, nós podemos citar um grande exemplo, como Nero, como Hitler, como Napoleão Bonaparte. Nós podemos citar também os líderes na época da Inquisição. Tantos que vieram com a personalidade, com um tipo de personalidade do anticristo. Mas quando o anticristo vier, quando ele se manifestar, quando este homem realmente estiver dominando sobre a face da terra, ele então terá todas estas personalidades nele. Por quê? Porque tudo o que ele possui vem de Satanás. Toda a sua personalidade, ela está ligada a Satanás. Então ele vem com astúcia, com mentira, com engano, e ele vem com também a violência, ele vem também com a intenção sempre de roubar, matar e destruir. E ele vem perseguindo aqueles que são de Deus. Então nós vamos ver que na nossa lição, ela traz para nós uma comparação entre Cristo e o anticristo. Vamos ver. Jesus, ele é justo e santo. Está em 1 de João, capítulo 2, versículo 3. O anticristo, ele é o iníquo e profano. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 8. Jesus, ele nasceu sob a lei e a cumpriu. Gálatas 4 e 4. Satanás, o anticristo, opor-se-á a toda a lei. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 9. O anticristo vem para fazer a sua própria vontade. Está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 24. Jesus não foi recebido pelos judeus. João, capítulo 1, versículo 11. O anticristo será aceito pelos judeus. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Jesus amava o povo de Israel. Mateus, capítulo 23, versículo 37. O anticristo fará guerra contra Israel. Daniel, capítulo 7, versículo 21, versículo 25, capítulo 8, versículo 24 e Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Jesus Cristo recebeu a glória do Pai. Está em João, capítulo 17, versículo 24. E o anticristo recebeu a glória do diabo. Apocalipse 13, versículo 2 até o versículo 4. Jesus glorifica a Deus. João capítulo 17, do versículo 4 e o versículo 26. E nós temos que o anticristo glorifica ao dragão, que é Satanás. Apocalipse 13, versículo 2 ao versículo 4, Daniel capítulo 7, versículo 25.
Jesus, o seu reino será eterno. Daniel capítulo 8, versículo 27. E o anticristo, seu reino será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 26, Apocalipse capítulo 19, versículo 19 ao versículo 21. Jesus reinará eternamente. Daniel capítulo 7, versículo 27 e Apocalipse 19 e 6. O anticristo será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então nós vimos a grande diferença entre Jesus e o anticristo. É exatamente o contrário, né? Jesus, com um tipo de personalidade, com uma tarefa específica para salvar, para dar vida eterna. Assim, o anticristo vem com a tarefa ao contrário. Ele vem para destruir, ele vem para condenar, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, as funções dele como representante de Satanás. Então ele tem a personalidade e ele faz aquilo para o qual ele foi enviado, foi criado e foi educado para ser, e recebeu de Satanás o seu poder, recebeu de Satanás a sua personalidade e os seus ensinamentos. Nós cremos que este ser humano, ele será criado desde pequeno, já sendo consagrado a Satanás, recebendo ensinamentos satânicos todo o tempo, e será uma pessoa muito inteligente, será uma pessoa que saberá falar de uma maneira maravilhosa aos olhos dos homens, porque ele vai poder convencer as pessoas com a sua retórica, a sua maneira de falar. Será um grande líder, ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo religioso. Ele vai poder convencer as pessoas através então da sua fala, da sua maneira de falar. Nós vamos ver aqui no nosso tópico de número 1, quem é o anticristo. Então nós vamos ver quem é esta pessoa, quem é esse personagem que assumirá o seu papel na terra logo após o arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo levar a igreja para entregar ao noivo Jesus Cristo, que estará nos esperando nos ares, sobre as nuvens. Então, no dia do arrebatamento, naquela hora do arrebatamento, quando a igreja é levada aos céus, então, neste momento, Satanás assumirá o seu papel na terra, usando para isso o anticristo, o seu representante máximo na terra, que estará aqui para implantar então o reino de Satanás na terra, sobre os homens, sobre aqueles que não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então será um período terrível sobre a terra, será um período de juízos de Deus sobre aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e também será um período em que as pessoas viverão enganadas, ludibriadas por esse representante de Satanás. Número 1, dizendo que o anticristo, ele é o arqui-inimigo de Deus e seu Cristo. Na letra A diz: levantar-se-á contra o Cristo de Deus. Então, uma das coisas que o anticristo fará, um dos objetivos dele aqui na terra, é levantar-se contra Cristo. Ele vai fazer de tudo para tirar de Cristo a glória, vai tirar de Cristo toda a função de sacerdote, de mediador. Ele vai tirar da mente das pessoas a ideia de que o Salvador é Cristo, e vai implantar nas mentes dessas pessoas que existe um outro ser, uma outra pessoa que poderá então salvá-los, que poderá orientá-los, que poderá fazer com que eles tenham uma vida melhor, uma condição melhor, e vai fazer então com que vai preparar este povo então para adorar esse outro falso Cristo, esse anticristo, que quer dizer, essa palavra anti já quer dizer aquele que se coloca no lugar de outrem, aquele que é contra outrem. Então o anticristo é aquele que vem contra Jesus Cristo, e ele vem para
substituir a ideia do Cristo Salvador, que é a verdadeira ideia bíblica, e colocar no lugar dessa ideia um outro ser para substituir na mente das pessoas essa ideia de um Salvador, de um líder, de alguém que eles possam adorar. Na letra B diz: postar-se em lugar de Cristo, como se fora ele o Messias que haveria de trazer a libertação a Israel e a salvação a toda a humanidade. Então ele vai se colocar no lugar de Cristo como o Salvador, ele como um líder mundial, tanto politicamente como religiosamente. Ele então assumirá um papel de um líder mundial que trará às pessoas uma falsa ideia de liberdade, de progresso, de paz, de união, de amor fraternal. E trará essa falsa ideia porque ele vem com um engano, ele vem tentando fazer com que as pessoas se interessem por ele como um verdadeiro Deus, como um verdadeiro Salvador, como o único que pode levá-los à felicidade. No número 2 nós temos o representante maior do diabo. Então, segundo mostram os textos bíblicos, o anticristo, ainda que pareça sobrenatural, será um ser humano como outro qualquer. Então, o anticristo não é um sistema, por exemplo, o catolicismo romano. Não é o catolicismo romano que é o anticristo. Outros dizem a ONU. Não, a ONU não é o anticristo. O anticristo é uma pessoa, não é um sistema. É evidente que ele usará um sistema que nós chamamos o Império Romano, a maneira de agir do Império Romano, que sempre teve como base a política e a religião juntas, sempre. Então ele vai agir da mesma maneira. Então ele vem com o seu, como se fosse o seu sistema de governo, esse imperialismo romano que existiu, sempre existiu essa maneira dos homens em atingir as nações, atingir os povos. E também nós devemos sempre nos lembrar das 10 perseguições que o Império Romano, da igreja, entre aspas, católica romana, sempre agiu e perseguiu os cristãos. E nós vamos ver desde Nero, depois vamos ver a Inquisição. E esses períodos, sempre houve uma grande perseguição aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros crentes. E não vai ser diferente no período do anticristo. O anticristo também vai trazer uma grande perseguição à igreja verdadeira, aos cristãos verdadeiros, aqueles que têm certeza da salvação, aqueles que são morada, são templo do Espírito Santo, aqueles que têm certeza de que Cristo habita neles. Esta é a grande diferença entre aquele que serve a Deus, que realmente é crente, que é salvo, daqueles que não têm certeza da salvação e que não têm certeza de carregar em si o próprio Jesus, o Espírito Santo, que se manifesta neles. Então veja bem, a certeza da salvação e a convicção de ter Cristo em nós é a grande diferença entre nós e o mundo, entre nós e as outras religiões. Ninguém tem certeza da salvação e ninguém tem certeza, tem a convicção de que Cristo mora nele. Somente nós, os que somos salvos, temos essa certeza. Por que temos essa certeza? Porque o Espírito Santo que em nós habita nos dá essa certeza, essa convicção. Glória a Deus. Então o representante maior do diabo é o anticristo, e ele então tem como título, letra A, o príncipe que há de vir, letra B, o que vem em seu próprio nome, letra C, aquele que se assentará no templo de Deus, e na letra D, o homem do pecado. Então veja bem, esses são os títulos
do anticristo na terra. E nós vamos ver aqui no número 3, a besta. Por que o anticristo é assim chamado, besta? Por que isso? Então, devido à sua natureza, à sua arrogância, à sua maneira de agir, à sua prepotência, ele vem então agindo como se fosse um animal feroz, terrível. E ele vem para destruir, ele vem para perseguir, para matar tudo o que se levantar contra ele. E todos aqueles que quiserem Deus, que confessarem a Deus, que tiverem alguma coisa com Deus, serão perseguidos e mortos por esse ser, o anticristo. Vamos para um pequeno intervalo e depois estaremos voltando com a continuação da nossa lição. Nosso tópico de número 2 traz então como título a missão do anticristo. O que ele está tramando? O que ele está querendo? O que ele está preparando? Quais os seus planos para poder, então, durante a grande tribulação, ele assumir o seu reinado sobre a terra? Então, a primeira coisa, ele já está tentando criar uma religião única. Então, o seu primeiro objetivo, criar uma religião única. Por isso a palavra ecumenismo tem se tornado uma palavra bastante falada em nossa época. O ecumenismo nada mais é do que a convocação de todas as religiões para que todas as religiões do mundo sejam unidas em uma só, tendo como líder um homem só. E nós vamos ver que hoje nós temos como principal articulador do ecumenismo o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa. E se nós analisarmos bem as profecias bíblicas, se surgir um Papa descendente de judeu, esse homem então deverá ser o homem então mais propício a se tornar o anticristo, porque as profecias se cumprirão nele, porque ele será o líder ao mesmo tempo político, ao mesmo tempo religioso, e também ele poderá unir as religiões do mundo inteiro com o nome de Cristo, e ao mesmo tempo, sendo um judeu, ele poderá unir Israel, como está previsto, e ele também poderá unir os outros povos em torno de uma determinada crença, substituindo a Jesus Cristo, como hoje já fazem os católicos, substituindo o único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eles tentam substituir por uma pessoa que morreu, e a Bíblia nunca disse que essa pessoa poderia ser um substituto de Cristo, ou poderia orar por nós, ou interceder por nós, que é Maria. Mas essa crença em uma rainha do céu, em uma mediadora no céu, é uma crença antiga. Lá no livro de Jeremias, nós já vemos que o povo tinha essa visão, essa idolatria. Satanás já torcia a mente das pessoas para acreditarem numa rainha no céu. Está registrado aí em Jeremias, sobre os homens oferecendo libação, oferecendo bolos à rainha do céu. E Deus ficava chateado com isso, com essa idolatria tremenda. Mas os homens, devido ao emocionalismo das suas mulheres, eram facilmente convencidos então a adotarem essa rainha do céu como uma deusa para eles, como alguém muito superior aos profetas de Deus e superior ao próprio Salvador Jesus Cristo. Isso então é uma crença antiga que Satanás incutiu na cabeça das pessoas e que continua até os nossos dias. Então nós vamos ver que a religião que adota exatamente essa mariolatria, essa idolatria a Maria, fazendo com que ela para eles seja
superior ao próprio Jesus Cristo, como eles mesmos dizem, peça à mãe que o filho atende, né? E na reza que eles fazem a Maria, eles pedem a intercessão dela, como se ela pudesse fazer alguma coisa por eles. Então será fácil para esse sistema romano, que já está implantado, que já está funcionando, poder enganar as nações. Então o objetivo primeiro do anticristo é exatamente este, é a criação de uma religião única, com um líder, assim como o ecumenismo adotou então o Papa como líder único de todas essas igrejas, entre aspas, que têm então se juntado nesse ecumenismo. Número 2, estabelecer uma economia fortemente centralizada. Então, uma economia fortemente centralizada. Nós vamos ver hoje que o mercado europeu é mais indicado para assumir este papel de ter um domínio comercial, um domínio econômico sobre todo o mundo. É uma união de 25 países hoje, mas que poderá englobar vários outros países, com 10 grupos distintos, e então representando o governo do anticristo sobre a face da terra. Então nós temos que ver que lá na Europa, exatamente lá é que está Roma, onde foi implantada esta ideia do mercado comum europeu ou da União Europeia. E recentemente nós vimos, dia 29 de outubro, houve uma reunião em Roma novamente para se decidir sobre as normas, sobre as leis, sobre as regras do mercado comum europeu. E nós vamos ver então que Roma sempre será então a sede desse Império Romano, que nós sabemos que vem, e nós estamos baseados ali nas visões, então nas revelações que Daniel teve através do sonho de Nabucodonosor. Vamos ver então que neste sonho o Império Romano, formado então de 10 reinos, onde nós vamos ver que não são unidos, por isso são ali as duas pernas, 5 dedos em cada pé. São reinos que são de blocos diferentes, e que, apesar de estarem unidos em torno, por exemplo, da economia, estarão separados por causa de coisas que um não gosta do outro. Sempre haverá aquelas diferenças, um não agrada o outro em alguma coisa, e esses blocos, apesar de unidos, estarão separados. Depois nós temos em número 3, destruir as bases da religião divina. Então ele tem, o anticristo também, como função destruir as bases da religião divina. Quais são essas bases? As bases principais da religião divina, da religião de Deus. Principais bases são a Bíblia, a palavra de Deus. Ele torcerá esta palavra, ele fará com que esta palavra perca o seu valor. Ele vai então introduzir novas normas, novas leis. Ele fará com que a Bíblia seja deixada de lado, abandonada. Provavelmente ele levantará uma grande queima de Bíblias, destruição de Bíblias no mundo inteiro, para que o povo não conheça a verdade. E também a outra base da religião divina é o povo judeu, que ele, no princípio do seu governo, durante os 3 anos e meio, agradará este povo e enganará eles, fazendo-se passar pelo próprio Messias. Mas quando ele colocar então a sua imagem dentro do templo em Jerusalém, os judeus descobrirão que ele não é o Messias e se levantarão contra ele, e ele então perseguirá o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E número 4 aqui diz assim: enganar a Israel. Então, fingindo-se ser o Messias. Como será isso? O anticristo provavelmente
com a amizade que ele terá com todos os povos, ele construirá um templo para os judeus no lugar que hoje está a Mesquita de Omar, ou ao lado da Mesquita de Omar. Ele construirá um templo e fará com que voltem os sacrifícios oferecidos a Deus, só que ele tratará de mudar esses sacrifícios, de aperfeiçoar esses sacrifícios, de maneira que esses sacrifícios aos poucos perderão o seu valor como adoração a Deus e passarão a ter um valor como adoração ao próprio anticristo, que se fará passar pelo Messias. E só será descoberto que ele não é o Messias quando ele quiser ser adorado completamente através de uma imagem que ele vai colocar dentro desse templo. Somente aí que os judeus perceberão então que ele não é o Cristo, não é o Messias que eles esperavam, e então eles não o aceitarão mais como Messias, como seu líder, e ele então levantará uma grande perseguição a todo descendente de Abraão, a todo o judeu, todo aquele que é o povo escolhido de Deus. Depois, o número 5, destruir os que se hão de converter durante a grande tribulação. Então, o grande objetivo aqui, mais um dos objetivos, mais uma missão do anticristo, é destruir então os que vão se converter durante a grande tribulação. Será que muitas pessoas vão se converter durante a grande tribulação? Sim, a palavra de Deus diz, quando perguntam ali para João, essas multidões aí, esse povo, esses milhares de pessoas que estão vindo aí com palmas nas mãos, quem são? Quem são esses? E João então diz, eu não sei quem são. Então, é respondido a ele, estes são aqueles que vieram de grande tribulação. Então são ali multidões. Mas será que só são os judeus? Não. Ali diz que eles vieram de diversas raças, tribos, nações. Então são diversas pessoas de diversos povos diferentes que ouviram a pregação do Evangelho durante a grande tribulação através das 144 mil pessoas que estarão pregando o Evangelho, que são os judeus, os 144 mil, e também eles ouvirão e verão as duas testemunhas que Deus enviará durante a grande tribulação, que farão proezas, farão maravilhas. Então, muitas pessoas se converterão, serão salvas. E o anticristo perseguirá essas pessoas a ponto de matá-las. Enquanto ele não as destruir, não sossegará, cumprindo-se todas as profecias que estão registradas na palavra de Deus. Depois, o número 6 diz, multiplicar a iniquidade no mundo. Então o anticristo terá também como papel dele, como missão, de multiplicar a iniquidade na face da terra. Tudo será permitido, porque a palavra de Deus não terá mais valor. E também porque o Espírito Santo não estará mais na terra como está hoje. Hoje ele age livremente através de todos os servos de Deus. Naquela época não. Ele só agirá através das duas testemunhas e através dos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. Então, nesse período o anticristo estará governando e estará livre para fazer qualquer coisa, e ele então ensinará o povo a pecar cada vez mais. Não terá mais nada com a verdade. Tudo será permitido. Os homens estarão piores do que antes do dilúvio. Ficarão muito piores. Porque a iniquidade, o pecado, será coisa normal, será coisa bonita, será coisa que vai fazer com que as pessoas sejam elogiadas ao invés de repreendidas, como é hoje. Depois nós temos aqui no tópico de número 3, a doutrina do anticristo. Então, quais são as bases da doutrina que o anticristo implantará? Primeiro, substituir Deus pelo diabo. Então ele vai aqui substituir. Como é que ele vai fazer isso? Então, através
da centralização da religião voltada para o homem. Então ele vai fazer com que o homem apareça como um ser especial, como um Deus, como um ser que poderá progredir cada dia mais, se tornando cada dia mais então igual a Deus. E ele vai então divulgar o antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Então é a filosofia que afirma ser o homem o centro de tudo. Então, ele vai trazer à mente das pessoas a ideia de que o homem é mais importante do que Deus, é mais importante do que qualquer outra coisa. Então ele vai voltar a religião para ser o homem como ser supremo, o ser superior de todos. Então, número 2, criar um Messias para Israel. Então, a função dele, do anticristo também, é uma das suas doutrinas, a sua maneira de ensinar. Ele vai trazer então um Messias para Israel, um outro Messias para Israel, visando então promover o pseudo-salvador para toda a humanidade. Ele vai trazer então a ideia de que ele, o anticristo, é o Messias prometido por Deus para salvar o povo de Israel, para implantar o reino de Israel sobre a face da terra. E eles vão acreditar nisso. E ele enganará os judeus até a metade do tempo da grande tribulação, ou seja, durante os 3 anos e meio do início da grande tribulação. Ele conseguirá substituir na mente dos judeus o verdadeiro Messias. Ele então se fará passar pelo Messias. Número 3, concretizar o que desde que for expulso do céu o diabo intenta fazer. Então ele vai concretizar. O que é o maior desejo de Satanás? O maior desejo dele é ser adorado como Deus. O maior desejo dele é de ser igual a Deus, de subir acima de Deus, de colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então o maior desejo de Satanás é ser adorado, principalmente pelo povo escolhido por Deus. Então ele, durante esse período, ele conseguirá os seus intentos malignos, que é de ser adorado como Deus. Vamos para o tópico de número 4. O anticristo no templo de Deus. Já que a besta e o falso profeta atuarão como antideuses, o reino de Satanás haverá de funcionar como o antirreino de Deus. Número 1, ele diz: os judeus aceitam o anticristo como seu Messias. Jesus já havia dito: olha, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Está lá em João, capítulo 5, versículo 43. Os judeus então aceitam o anticristo como seu Messias, como seu Salvador, como enviado de Deus para reinar sobre eles. Número 2, a verdade seja erradicada. Então, aqui nós vimos que o anticristo no templo de Deus, ele agirá a fim de que a verdade seja erradicada. Então ele vai agir de maneira que a verdade seja exterminada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz assim: com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então a verdade é que nesse tempo, como esses homens, como esses seres humanos que estão sobre a face da terra durante o reinado do anticristo, não quiseram obedecer a Deus, não se arrependeram dos seus pecados, Deus enviará a eles a operação então do erro. Eles vão crer nas mentiras de Satanás, vão ser enganados. Número 3, sejam suspensos os sacrifícios de Deus. Então ele firmará, o anticristo firmará um concerto por uma semana, que é 7 anos, com os judeus, e na metade desse tempo, ou seja, no final de 3 anos e meio, ele vai romper com este concerto. Então nós cremos que exatamente por causa da imagem que ele vai colocar no templo em Jerusalém,
E os judeus então descobrirão que ele não é o seu Messias, então eles romperão essa aliança, esse pacto que eles tinham firmado, esse concerto que tinham firmado por 7 anos. Quando isso acontecer, então será deflagrada toda a ira de Deus sobre o anticristo, como sobre os seus adoradores. Mostrará a Deus uma vez mais que não dividirá sua glória com ninguém. Nós temos ainda como ajuda para os professores e como esclarecimento, nós vamos falar sobre a trindade diabólica. O que é a trindade diabólica? Nós sabemos que o diabo, ele sempre quer imitar as coisas de Deus. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas, mas um Deus só. Deus é triuno, ou seja, Deus é formado por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é um Deus só. Assim também, Satanás, para imitar Deus, ele vem com a trindade diabólica. Quem são? Então são aí Satanás, aí o seu enviado, ou seja, aquele que representará o diabo na terra, que é um homem, o anticristo, e o falso profeta. Ele também terá aqui na terra um falso profeta, um representante dele na religião e que fará sinais, prodígios, maravilhas. Esse falso profeta é o anti-Espírito Santo. Nós vamos ver então que assim será constituída a trindade satânica, apresentado simbolicamente por João como sendo formado pelo dragão, pela besta que subiu do mar e pela besta que subiu da terra. Então, dragão, aí Satanás, a besta que subiu do mar, o anticristo, e besta que subiu da terra, falso profeta. O dragão, Satanás, o antideus Pai, Satanás, não podendo ser igual e nem semelhante a Deus, contentar-se-á em imitá-lo durante a grande tribulação. Assim, tal como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, está lá em Atos capítulo 10, versículo 38, também Satanás ungirá a um homem, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. O poder do dragão, o antideus Pai. Ele deu à besta o seu poder, Apocalipse 13, 4. Só não deve temer Satanás quem estiver coberto com o sangue do Cordeiro de Deus. Neste caso, o maligno não lhe toca. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Seu grande poder pode ser constatado em Apocalipse 12, versículo 3 ao versículo 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Esse dragão é uma figura de Satanás. Ele pode nos fazer entender a força do seu poder. Não foi visto um simples dragão ou um dragãozinho qualquer. Foi visto um grande dragão. Antes de sua queda, ele era uma criatura celestial de primeira grandeza. Está escrito lá em Ezequiel 28:14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. O grande arcanjo Miguel não ousou pronunciar contra ele a repreensão. Está escrito lá em Judas 9. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Para brincar ou desafiar Satanás é preciso não saber que Satanás existe. O dragão era vermelho. Sua cor atesta a sua natureza, cor de fogo e de sangue. Sua missão é roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Destruição, homicídios, guerras, sofrimentos. A expressão dragão vermelho irá dar ideia para nós de violência, de sua crueldade, de sua truculência, de sua brutalidade. O anticristo será muito parecido com ele, certamente. Então o dragão, não vai aparecer um dragão aqui como o anticristo, nem o diabo se materializará se fazendo como uma pessoa. Não. O anticristo é uma pessoa, representante de Satanás. Satanás não vai se materializar. Mas o seu enviado é uma pessoa, é o seu
discípulo é uma pessoa. E o dragão aqui não quer dizer que Satanás é um dragão. E nem os animais que nós falamos. A personalidade do anticristo, ela é advinda então de várias personalidades que na Bíblia são citadas como os reinos, representadas por figuras de animais, ali como o leopardo, como o urso, assim como ali tem o bode, tem a besta, tem o dragão. Tudo isso são representações, são figuras representativas da personalidade de Satanás. O dragão tinha 7 cabeças, cabeça feita de inteligência, de sabedoria, de capacidade, de governo, de liderança. 7 fala de plenitude, ele não é apenas poderoso, mas é inteligente e tem a plenitude da astúcia. Antes de sua queda, ele é descrito como o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeição e formosura. Então Ezequiel 28:12 fala sobre isso. O anticristo será muito parecido com ele, certamente. O dragão tinha 10 chifres. Chifres na Bíblia simboliza poder para destruir, para rasgar. 10 chifres fala de plenitude de seu poder de destruição. O dragão tinha 7 diademas ou coroas, então fala de sua capacidade para governar. Esta breve descrição do poder de Satanás ou do dragão, o antideus Pai, teve como objetivo uma avaliação do poder e da força do anticristo. Na concepção de Satanás, o anticristo representa a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. Sendo essa a segunda pessoa, afirmou que eu e o Pai somos um. João 10:30. Certamente que na Trindade satânica o anticristo será muito parecido com o dragão, portanto será na verdade um super-homem, mas sempre um homem. Depois nós vemos então, na Trindade satânica, vamos falar sobre o anticristo, a segunda pessoa da Trindade satânica, o anticristo. Será ungido de Satanás para compor a segunda pessoa da Trindade satânica, assim como o Senhor Jesus. A segunda pessoa da Trindade divina foi ungida pelo Pai, como ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos 10:38. Dissemos que o primitivo sonho daquele que era o ungido, hoje conhecido como Satanás, foi ser semelhante a Deus, como ele próprio declarou: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Embora os unicistas, as testemunhas de Jeová e outras heresias neguem a existência da Trindade, Satanás sabia e sabe que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, para realizar seu sonho de ser semelhante ao Altíssimo, ele precisava formar uma trindade satânica. Nessa trindade, que pode ser encontrada em linguagem figurada, no capítulo 13 de Apocalipse, Satanás, tipificado pelo dragão, representa o antideus Pai, e a besta que subiu do mar representa o anticristo, e a besta que subiu da terra, a qual será um líder religioso, representa o anti-Espírito Santo. O anticristo, a besta que subiu do mar. Para nós, o anticristo será um homem, segundo aprendemos. Cremos também que ele está representado pela besta que subiu do mar. Segundo a nossa doutrina, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e assim esperamos não estar aqui para conferirmos se essa besta será um homem ou se será um poder político representado pelo Império Romano ressuscitado. Eu penso que será um homem, e que esse homem será tipificado como sendo a besta que subiu do mar. Apocalipse 13:11-14 diz assim: nós, contudo, identificamos essa besta que subiu da terra como sendo um falso profeta, que se encarregará dos assuntos de natureza religiosa durante o governo do anticristo. Sobre o dragão do governo do anticristo, sobre sua aliança com Israel, sobre o que acontecerá na primeira e na segunda metade do seu reinado, e como será o fim do seu governo e o seu próprio destino final, quando o Senhor o desfará pelo assopro de sua boca, veremos nas lições então de número 8 e de número 9. Nós queremos leve seus filhos para a escola bíblica dominical. Eles precisam aprender a palavra de Deus. Nós convidamos a todos vocês, você sempre é bem-vindo. Vamos orar então, encerrando este programa da escola bíblica dominical. Pai querido, em nome de Jesus, queremos, Senhor, ministrar a tua bênção sobre todos os irmãos e todos aqueles também que estão ouvindo e assistindo pela TV Cidade de Esperança este programa da Escola Bíblica Dominical. Ó Pai, derrama sobre eles a alegria de ouvirem a Tua Palavra, de aprenderem a Tua Palavra. Derrama sobre eles o Teu Espírito Santo e convence-os do pecado, da justiça, do juízo. Faze com que, Senhor, eles se interessem em ouvir e aprender cada dia mais de Ti. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.